Oi gente, eu sou Ana Laura e a gente vai falar um pouco sobre climatologia hoje. Bom, climatologia é basicamente um estudo do clima e de como ele muda com o tempo. Ele pode ser concentrado em determinadas regiões ou no mundo inteiro. Ele vai ajudar as pessoas a entender melhor as condições atmosféricas e climáticas e como elas podem sofrer essas mudanças através de um certo período de tempo. Bom, esse é um estudo científico de climas. E ele vai ser definido pelas condições climáticas médias durante algum período de tempo. O que difere a climatologia da meteorologia é que a meteorologia ela tem um estudo de um tempo mais próximo, ela não é uma análise do clima para se chegar a constatações regionais ou algo assim. Ela é algo mais para ter previsões mesmo. Já a climatologia é para você estudar no âmbito geral e entender o clima de determinado local. Bom, enquanto a meteorologia ela se concentra no clima atual e coisas como umidade, pressão e temperatura, a climatologia ela vai se concentrar na temperatura média durante grandes períodos de tempo. E é por isso que essas áreas elas diferem bastante, já que a climatologia é mais um estudo direcionado do que algo para se ter uma previsão. Óbvio que com esse estudo a gente consegue ter previsões de algumas mudanças, a gente consegue entender algumas mudanças, mas são áreas diferentes. Bom, os climatologistas eles tentam entender 3 fatores principais do clima, que são, primeiro, são os padrões que o primeiro são os padrões climáticos que governam diferentes regiões. O primeiro são padrões climáticos em diferentes regiões do mundo. Então, basicamente, como o Brasil tem um clima específico, outros lugares têm seus climas específicos. O clima do Brasil é diferente do clima do Japão, por exemplo. Em segundo lugar, os climatologistas eles tentam entender relações entre temperatura e luz solar, por exemplo. Bom, com essas pesquisas a gente pode perceber a interferência humana e os climatologistas eles têm focado bastante na interferência humana do clima, coisas como aquecimento global e tudo mais, mas eles também estudam fenômenos naturais como El Niño e La Niña. Como essas coisas que não são corriqueiras afetam o clima de uma determinada região.
Bom, desde a sua criação, no século 6 a.C., a climatologia ela se divide em duas áreas principais, a climatologia regional e a climatologia física. A climatologia regional ela tem como objetivo entender fenômenos climáticos discretos de determinada região, que pode ser um continente, subcontinente ou coisas do tipo. Já a climatologia física ela é feita mais por uma análise estatística de vários elementos, como a pressão do ar, luz solar, temperatura, entre outros fatores. E para finalizar essa aula, para a gente poder continuar na outra, algo muito importante assim para a climatologia a gente definir a diferença de tempo e de clima, porque sempre existe uma dificuldade na diferenciação desses dois termos. Bom, a diferença entre esses dois termos são o período. A diferença entre esses dois termos é o período em que se analisa. Então, o tempo, são as mudanças atmosféricas ou as condições atmosféricas em um curto período, uma análise de um período bem curtinho mesmo. Já o clima é como essa atmosfera vai se comportar durante longos períodos. E isso nos ajuda a entender as mudanças climáticas. Basicamente, as mudanças climáticas elas não podem ser avaliadas em razão de tempo, elas têm que ser avaliadas em razão de clima. Então, tem um período um pouco maior de estudo para você chegar a essas conclusões. Então, a aula de hoje é isso. Por hoje é só. Beijos!